Oi, professores, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando da obra Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire. E ao longo dessa obra, que é uma obra de esperança, porque ele tem a pedagogia do oprimido também, mas a da autonomia é justamente isso. O que nós precisamos ensinar para que o nosso aluno, independente da idade, tenha autonomia? Então aqui o Paulo Freire ele vai colocar para nós uma série de exigências. Deixa eu consultar minha colinha aqui. Então, nós falamos da biografia dele. Ele fala que não há docência sem discência, ou seja, não tem como eu ser professor se eu não tenho aluno para ensinar. Aí ele começa a falar das exigências desse ensinar, que exige uma rigorosidade metódica, pesquisa, exige que o professor respeite os saberes dos educandos. E por fim, nós terminamos com ensinar exige uma criticidade por parte do nosso aluno. Né? O que seria o crítico? É criticar a realidade? Não necessariamente, mas entender essa realidade com olhos que vão além do senso comum. Ver os pontos positivos, os pontos negativos e ver o que levou essa sociedade a estar nesse estado de coisas. É uma visão até um pouco pautada aí num materialismo, né? Quais as condições materiais e históricas levaram nossa sociedade a ser como é hoje, levaram o ensino a ser como é hoje. Então colocamos aqui, ensinar exige estética e ética. A estética, né? Ou seja, assim, um padrão de belo, um padrão de harmônico, vamos pensar assim, porque quando falamos de estética, lembramos da arte. A arte não necessariamente é bela, mas ela busca ali uma harmonia, uma coerência. E a ética, né, que é essa ciência filosófica do bem agir em uma sociedade. Então, que ele traz quanto a essa ética? Que a necessária promoção da ingenuidade, a criticidade, ou seja, quando estamos do senso comum e vamos para uma consciência filosófica, não pode ou não deve ser a distância de uma rigorosa formação ética ao lado sempre da estética. Ou seja, as duas caminham lado a lado. A questão dessa estética social caminha sempre ao lado da ética, desse bem agir nessa sociedade em que estamos. E se coloca também que uma crítica permanente, né, que se faz aos desvios fáceis, com que somos tentados às vezes ou quase sempre a deixar dificuldades que os caminhos verdadeiros possam nos colocar. Então, se eu sigo aqui um caminho que é considerado o mais ético, o mais estético, aquilo que se aproxima do correto, às vezes esse caminho é mais difícil do que o caminho daquele que se propõe contra uma determinada ética, né? É sempre a lei do mais fácil, a lei do mais forte. Então, ensinar exige que a gente faça um outro caminho. E o que seria ali a lei do mais fraco, né? Já que eu não posso sempre ir pelo mais forte, porque às vezes isso é contra uma ética. É ver as necessidades e as possibilidades do meu aluno. Então, o caminho verdadeiro é o caminho do sucesso do meu aluno. E mesmo que isso seja para mim o caminho mais difícil. Nesse ensino da ética, da estética, ele fala sobre divinizar ou diabolizar a tecnologia. Ou seja, a tecnologia é tudo, né, no sentido de divinizar, olha, eu não vivo sem ela, ou diabólica, não posso ter a tecnologia, porque ela vai levar o meu aluno a ficar preso à tela. É, e ele coloca essa dualidade. Ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado. Então, coloca para a gente pensar criticamente. Qual que é a questão da ciência, da tecnologia? É ótima? É maravilhosa? Ou ela é perigosa? Porque ela pode destruir, ela pode viciar. Então, uma reflexão aqui que o docente tem que fazer antes de estar em sala de aula. Uma outra questão. Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo.
Então, professor que realmente ensinar quer dizer que trabalha os conteúdos no quadro da rigorosidade do pensar certo. Porque que é o pensar certo é a referência de pensamento que eu tenho quando eu vou ensinar. Por exemplo, eu fui formada, claro que no Paulo Freire não, que ele é de uma outra geração, para ensinar dentro de uma proposta socio-interacionista. Então, quando preparo uma aula, claro que não aqui nessa online, que são, os agrupamentos são diferentes e eu não posso prever quem vai assistir. Então, quando preparo uma aula, eu penso no meu público. Então, se eu estou com um público de determinada faixa etária, de determinado qualificação, essa aula será diferente. Porque a minha proposta socio-interacionista, ela se baseia no público para quem eu vou ensinar, nos conhecimentos que esse público traz, e aí sim eu vou formular a minha aula. Então, isso aqui seria o pensar certo. Então, aqui, o clima de quem pensa certo é o de quem busca seriamente a segurança e a argumentação. Ou seja, tudo com base em argumentos. É o de quem, discordando do seu oponente, não tem porquê contra ele ou ela nutrir raica desmedida. Então, é até uma questão de ética. Olha, eu vou colocar o meu ponto de vista. Aqui coloquei a minha maneira de ensinar, de preparar uma aula, uma palestra ou algo assim. Eu vou ter ali talvez pessoas que argumentem contra aquilo que eu estou propondo. Só que eu preciso entender que é um momento de discussão teórica, que eu não posso imprimir nada contra aquela pessoa e nem ela contra mim. Aqui o Paulo Freire fala que ensinar exige risco, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação. Então, quando ali eu não intento em nada contra o meu oponente, eu já estou emitindo aí, deixando de discriminar alguém por algum motivo, que é o quê? A intolerância contra opiniões contrárias. Eu estou deixando de ser intolerante contra quem pensa diferente. E ele diz o seguinte, que a prática preconceituosa de raça, de gênero, ofende substantivamente a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia. Por quê? Quando ele fala da substantividade do ser humano, eu estou entendendo na leitura de Freire que se eu ofendo alguém pela sua cor de pele, no meu caso a minha negra, muito ofendida, aí através dos séculos. Se eu ofendo alguém pelo gênero feminino, o meu novamente, né, o meu gênero feminino, mulher, cis. Hoje temos até essas classificações. Eu estou ofendendo o gênero humano, porque a mulher cis, a mulher trans não tinha essas denominações no tempo de Paulo Freire. Homem cis, homem, como se diz, homem trans, é, todos esses compõem o gênero humano. Então, se eu ofendo um, eu estou estendendo essa ofensa ao gênero humano. Se eu ofendo o negro, o indígena, o amarelo de outra natureza, o amarelo que eu digo, o oriental, eu também estou ofendendo o gênero humano, porque são partes que compõem esse gênero. E negar radicalmente a democracia, porque a democracia é o que prevê a participação de todos. Se eu estou negando negro, mulher, indígena, coreano, eu estou ofendendo o gênero humano e estou ofendendo a democracia. E nesse ponto, Paulo Freire fala que a tarefa coerente do educador que pensa certo, vamos lembrar, ele já vai delimitando esse conceito de pensar certo. Né? Então, pensar certo é dentro de uma rigorosidade metódica. Eu coloquei minha prática socio-interacionista. Pensar certo implica a não discriminação de raça e gênero. Pensar certo implica o abraço à democracia com participação de todos. Então, isso é pensar certo para o Paulo Freire. Então, a tarefa coerente do educador que pensa certo é exercendo como ser humano a irrecusável prática do inteligir. Né? O que seria esse inteligir? Desafiar o educando com quem se comunica e a quem comunica. Ou seja, o educador, ele se comunica com o educando e comunica para ele. Eu preparo minha aula para o meu aluno e na aula eu me comunico com ele, não é? Então, para isso, esse educador
Diante de tudo isso, ele vem produzir a sua compreensão do que vem sendo comunicado. O que vem sendo comunicado? Aquilo que vem ser ensinado. Aí o Paulo Freire vai falando para nós todas as exigências desse educar. Eu fico imaginando, nossa, que professor que cabe nesse currículo. Mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue, ó. Educar exige reflexão crítica sobre a prática, ou seja, eu sempre pensando, refletindo sobre aquilo que eu tenho levado para a escola, e reconhecimento e assunção da identidade cultural. Qual é a minha identidade cultural? Qual a identidade cultural do meu aluno? O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, desarmada, né, desarmada no sentido pacífico, né, indiscutivelmente produz, é um saber ingênuo. Ou seja, ingênuo no sentido de ser desprovido de conhecimento científico e filosófico. Um saber da experiência, feito a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. Ou seja, o que é o saber ingênuo? Não científico, não filosófico, é o saber da nossa observação. Eu olho ali, nossa, o céu está cinza, eu penso que vai chover. É um conhecimento ingênuo, porque ele não tem ciência. Eu não estudei aí os aspectos químicos, físicos que fazem com que chova. Eu parti da minha observação, né? Então, é um saber da experiência, não tem a comprovação científica. E isso que ele fala que falta essa rigorosidade metódica. Do que? Faltou um método científico, foi só de olho, olhômetro. O céu ficou cinza, vai chover. E a curiosidade epistemológica. A epistemologia é a teoria do conhecimento. Então, se eu não sei o conhecimento científico, se eu tenho uma curiosidade epistemológica, eu vou buscar a explicação que seja maior do que o meu senso comum. E ele coloca que uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos, em relação uns com os outros e todos com o professor, ensaiam experiências profundas. Aqui não é só experiência científica, mas experiências de vida, já que vamos lembrar que a grande referência do Paulo Freire é a educação de jovens e adultos. Então, essa educação, essa reflexão, exige de nós nos assumirmos como seres, o ser social, histórico, pensante, comunicante e transformador da realidade. Então, quando eu me entendo educadora, professora, um ser que atua na sociedade de maneira histórica, pensante, que eu me comunico com o meu aluno e às vezes com alunos como vocês, que eu nem sei quem são nem de onde são, eu preciso proporcionar para o meu aluno esse protagonismo. E já que esse aluno é protagonista, Paulo Freire vem dizer que ensinar não é transferir conhecimentos. Isso precisa ser aprendido pelo educador e pelos educandos, porque isso foi passado para nós durante os 400 anos da escola tradicional. Esse ensinar, esse aprender, ele precisa ser visto, entendido nas suas razões de ser, que é uma razão ontológica, na razão política, ética, epistemológica e pedagógica. Mas ele precisa ser constantemente testemunhado e vivido. Ou seja, não adianta eu falar que eu sou construtivista, socio-interacionista ou qualquer tendência progressista. Eu tenho que viver essa postura progressista. Ou me assumir conservadora, como muitos se assumem. Né? Porque eu comecei a falar de Paulo Freire falando desse embate entre os progressistas e os conservadores. Então, o clima do pensar certo não tem nada a ver com fórmulas pré-estabelecidas. Por quê? Porque cada um vai partir da realidade do seu grupo. Mas mesmo assim, sem a rigorosidade metódica, não tem jeito de pensar certo para Paulo Freire. E para ele, ensinar exige consciência do inacabamento e reconhecimento do ser condicionado. Nossa, que difícil. Não é não.
nós somos seres inacabados, porque nós temos até o momento da morte para aprendermos. Às vezes, até o momento do passamento nos traz uma lição, claro que não podemos testemunhar. Então, o inacabamento do ser ou a sua inconclusão é próprio da experiência vital, porque o ser ele só termina quando falece. Então, onde há vida, há inacabamento. As pessoas só estão acabadas aí no túmulo. E a invenção da existência envolve necessariamente a linguagem, a cultura, a comunicação em níveis mais profundos e complexos do que ocorria, né? E ocorre no domínio da vida, a espiritualização do mundo, a possibilidade de embelezá-lo ou enfeiá-lo. Quer dizer que enquanto há vida, existem as possibilidades de nós intervirmos na realidade. E ele já vai terminando, ó. Estudar exige bom senso e respeito à autonomia do estudante. Eu não estou educando para a autonomia, eu não estou aqui colocando a pedagogia da autonomia. Então, o aluno tem que ser autônomo em relação a mim também. Então, é para isso que eu venho ensinar. É o bom senso que adverte o professor a exercer sua autoridade na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando a produção individual e coletiva. O respeito à autonomia e dignidade de cada um é imperativo ético, ou seja, é algo que precisa ser feito e não um favor do professor. Então, o professor precisa respeitar a autonomia do aluno, precisa dar autonomia para esse aluno. Faz parte ali dessa rigorosidade metódica, não está nos programas curriculares, mas faz parte de um currículo oculto. É necessário saber que se deve respeito à autonomia e à identidade do educando, exigindo do educador uma prática coerente com esse saber. Então, se eu parto ali, igual eu falei, eu, Rutineia, não Paulo Freire, parto de uma postura socio-interacionista, eu preciso educar para a autonomia. Então, isso é uma rigorosidade metódica. Se eu educasse o meu aluno para a heteronomia, não seria socio-interacionista, eu não estaria amparada em Paulo Freire. Então, educar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Então, estou formando aqueles educandos, né? Os educadores, né? Eu, como educadora, formo meu educando. Eu preciso lutar pelos direitos da minha classe, professores, educadores, para quê? Para que nós continuemos a nos realizar como pessoas e educar novos alunos para a autonomia. Então, o combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela, dessa prática, quanto dela faz o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, a sua pessoa e seus direitos de ser. Então, o educador ele deve ter do mesmo tamanho o respeito pelo seu educando e o respeito pela sua pessoa enquanto profissão inserida numa classe que é a classe dos docentes. É nesse sentido que os órgãos de classe deveriam priorizar o empenho de formação permanente dos quadros do magistério, como tarefa altamente política e repensar a eficácia das greves. Então, Paulo Freire ele faz até essa crítica, né? Será que a greve é o melhor instrumento de luta? Porque no atual modelo, eu brinco aqui entre os meus pares que a greve só serve para nós ficarmos mal falados na mídia, né? Porque ela não eleva o professor e o aluno fica sem a sua aula. Então ele coloca, precisamos de mecanismos de luta, mas quais? Porque são apontadas essas críticas aí à greve que os professores fazem quando estão não só defasados não somente em relação a salário, mas também em outras questões que ferem a nossa dignidade profissional. Vocês pensam que acabou? Vem aí a segunda parte. Paulo Freire tem muito o que nos dizer nessa pedagogia da autonomia.